Olá amigos, tudo bem, né? E mais uma vez sou eu, Wilder. Estou aqui para poder falar um pouco sobre a palavra de Deus. E também estou aqui na expectativa de poder ser útil para ti, tá bom? Yeah. Bem, no tema anterior nós pudemos falar sobre as colunas da verdade e percebemos que são cinco, não é? Primeiro é Deus, segundo é Jesus, terceiro é o Espírito Santo, quarta a Bíblia e a quinta que é os 10 mandamentos. Bem, hoje nós combinamos e vamos falar sobre as colunas da mentira, conforme nós combinamos, melhor dizendo. E vamos entrar então logo na primeira coluna da mentira, tá bom? É o seguinte, amigos, se nós pararmos e analisarmos, Deus tem um grande conflito ou tem uma grande inimizade contra o pecado, tá? A própria Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Logo, Deus tem inimizade com o pecado. Logo, o pecado é a primeira coluna da mentira. E se nós vermos, quando Deus voltar, Ele vai vir eliminar o pecado. O pecador só vai ser eliminado porque não queria deixar o pecado. Estamos a entender, não é? Bom, então a primeira coluna da mentira é o pecado. Vamos passar para a segunda coluna da mentira. É o seguinte, amigos. Se nós pararmos para analisar, e eu até aproveito aqui a confirmar a minha posição, eu sou daquelas pessoas que concordam que Miguel Arcanjo é Jesus. Eu vejo que faz muito sentido, porque se nós pararmos e analisar, a palavra arcanjo só existe para um ser, não é? Que é Miguel. A Bíblia só fala de Miguel. A Bíblia não diz que existe a classe de arcanjos, não. Mas só diz arcanjo. E se nós analisarmos o que significa arc significa principal, não é? Se nós vimos no grego, vamos ver que arc significa principal. É por isso que existe aquela palavra de arqui-inimigo, que significa principal, o principal inimigo. E se nós pegamos a palavra arquiteto, nós vamos ver que tem a ver com o principal construtor, ou o chefe dos construtores, estamos a entender, não é? Então, arcanjo é o principal dos anjos, tá? Então, ainda tem mais uma evidência que eu aprecio na Bíblia, que quando a Bíblia diz, né, do anjo do Senhor, né, aquele anjo que nós vemos vários personagens bíblicos a se prostrarem perante ele e o anjo não nega nada. Assim como Jesus, as pessoas se prostravam diante dele e Jesus não negava, não mandava as pessoas levantarem-se. Por quê? Porque Jesus é digno de honra, é Deus. Estamos a entender, não é? E então, quando as pessoas se prostravam diante do anjo, também era porque era Deus em forma de anjo. Se nós lermos aquele episódio que nós lemos, né, em Apocalipse, aquele verso que nós lemos em Apocalipse, João tenta se prostrar diante de um anjo e esse anjo, ele nega. Por que ele nega? Porque aquele não era um anjo como o anjo que tem aparecido tanto na história de Josué, como na história de Moisés, na história de Sansão, não é? Não é um anjo, não era um anjo como aquele, mas sim era um anjo comum. É por isso que ele diz a João para não se prostrar. E então, nós podemos notar, né, que Miguel, arcanjo, realmente é Jesus. E nós sabemos que Jesus é que vai vir nos buscar. E a Bíblia diz em Daniel que quando Jesus, ou seja, que quando Miguel voltar, não é? O príncipe, em vez de falar Jesus, aí fala Miguel. Por quê? Porque Miguel realmente é Jesus, creio muito nisso. E se nós vermos Paulo, ele diz que quer que vamos escutar a voz do arcanjo na volta de Deus, quando tivermos para ser remidos daqui da terra, tá bom? E se nós lermos em Apocalipse, não é? A Bíblia diz que houve uma peleja no céu. Satanás com os seus anjos e Miguel com os seus anjos, não é? E Satanás perdeu. Então, Miguel é Jesus Cristo. Satanás
é a segunda coluna da mentira, porque Satanás desde sempre procurou ter conflito com Jesus, desde sempre, desde a eternidade até agora. A maior rivalidade de Satanás é Jesus, ou o maior rival de Satanás é Jesus. E se nós pararmos para lembrarmos as palavras de Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. E Satanás, se nós analisarmos, ele não é o caminho, não. Tá? Ele não é o caminho e nem é a mentira. Mas ele é o pai do caminho. E também, como a Bíblia defende, ele é o pai da mentira. Não é? E ninguém chega à morte senão por ele. Aquele que nos afastou dos princípios de Deus. Tá bom? Tá. Agora vamos passar para a terceira coluna da mentira. Nós temos visto, né, que o Espírito Santo é a terceira coluna da verdade. Agora, quem é a coluna da mentira? Nós sabemos que o Espírito Santo ele é o ser que vê tudo, que está em todo lugar, né? Mas há também uma certa entidade, nós conhecemos um certo grupo que denominam-se como o olho que tudo vê, não é? E se nós pararmos para vermos na realidade, se nós prestamos atenção nas pessoas que existem nesse grupo, não é? Eles não podem ver nada tudo, não veem tudo. Mas se eles consideram-se o olho que tudo vê, porque eles trabalham com agentes que estão além das nossas capacidades. E sem mais voltas, eu posso dizer que a terceira coluna da mentira são os demônios. Estamos a entender, não é? Já que Satanás não pode estar em todo lado, então os demônios, por serem muitos, eles ficam em todo lado e eles transmitem-se as informações uns aos outros. Por isso é que os demônios nós podemos lhes colocar como a terceira coluna da mentira. Tá bom, não é? Tá. Agora vamos à quarta coluna da mentira. A quarta coluna da verdade nós sabemos que é a Bíblia. Mas se nós olharmos na Bíblia, nós vamos ver que Paulo diz que os cristãos são a carta escrita de Deus, não é? Então, eu vou ir, antes de mais eu vou entrar num pensamento, vamos entrar numa reflexão. Amigos, se nós pararmos para analisarmos, anteriormente o homem usava livros para escrever romances, estamos a entender, né? Os livros de romances, essa coisa toda, antes de existir a televisão. E isso, de certa forma, substituiu também a Bíblia no lugar, não é? Ou seja, isso substituiu o lugar da Bíblia na vida das pessoas, tá? E nós podemos perceber que o mundo foi desenvolvendo e hoje em dia nós temos as televisões, tá? E por intermédio das televisões a Bíblia ainda foi muito mais ignorada. E se nós vermos, as pessoas são moldadas, não é? Naquele tempo já eram moldadas pelos conceitos que os livros traziam, mas hoje em dia as pessoas são muito mais moldadas. São moldadas com o caráter que nós vemos na televisão, com aquilo que nós vemos na televisão. E então, nós podemos concluir que a quarta coluna da mentira são as pessoas. Porque a própria Bíblia até não, a própria filosofia, não é? Ela diz que uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Então, só o meu ser, só a minha forma de ser, pode transmitir um monte de informações. Então, nós podemos concluir que a quarta coluna da mentira é o homem, o ser humano sem Deus. Ele tem uma facilidade de desviar o outro ser humano, tá? Exatamente, porque o ser humano, ele na verdade, ele é feito de informações. E são essas informações que nos prendem. São essas informações que fazem com que o inimigo nos põe cativos. Vamos passar agora para a última coluna
da mentira. Amigos, a última coluna da mentira. Nós sabemos que a última coluna da verdade é a lei de Deus, que é amor ao próximo, aliás, amor a Deus e amor ao próximo. Então, a última coluna da mentira é algo que não está, ou que esta lei não manda, que é o eu, o amor a nós mesmos. Isto tudo facilita a obra de Satanás e, se nós repararmos, são os nossos erros, é a nossa ignorância, a nossa arrogância, é a nossa hipocrisia ou fingimento, não é? Que tem atrapalhado a obra de Deus, não só nas nossas vidas, como na vida dos nossos semelhantes, ou dos próximos, posso assim dizer, tá bom? Bem, agora eu convido-vos a prestar atenção na leitura que eu vou fazer, tá? Para finalizar, eu gostaria de deixar alguns pontozinhos que podem ser bastante importantes. Bom, o primeiro ponto que eu gostaria de deixar é que não devemos nos focar em imaginações ou no que vemos, ou ouvimos, ou sentimos, ou cheiramos, tá? Não devemos nos focar nessas coisas como cristãos. E também, o outro ponto que eu gostaria de tocar é que a lei de Deus é a norma para o homem saber se está bem com Deus ou não. Agora, o contrário, que é o eu, também serve para saber se estamos mal ou não com Deus, porque são ideias do homem. E o terceiro ponto que eu gostaria de tocar é que quem está mal com Deus também está em inimizade com o próximo, porque o que somos com o próximo também o somos com Deus. E o quarto e último ponto é que não sejamos movidos por nenhum defeito e, se assim formos, que retifiquemos como a Bíblia nos ensina. Se assim formos. Então, queridos amigos, eu posso dizer o seguinte, que estas são as 5 colunas da mentira, no qual nós devemos ter bastante cuidado, porque são mesmo nossas inimigas. E devemos nos esforçar em prestar atenção. E, mais uma vez, a palavra de Jesus, orai e vigiai, se faz sentir muito bem, porque já conseguimos notar que temos muito mais a temer, hein, sobre as coisas que estão diante de nós, ou sobre o que está diante de nós o dia a dia. Que nós procedamos conforme o nosso Rei e Mestre nos ensina. E que Deus te abençoe, tá bom? Seja esta a vontade de Deus para o dia de hoje. E no próximo episódio vamos voltar com temas mais interessantes. Em nome de Jesus. Amém.